Olá pessoal, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês vão ver o vídeo. Bom, hoje eu vou fazer uma aula um pouquinho de revisão de alguns conteúdos, né, que nós já vimos e outros introduzir conceitos novos, tá? Mas é bem tranquilo. O primeiro conceito vai ser o princípio de Pascal. Não tem cálculo, não tem nada, é um conceito teórico, mas é importante para a gente definir esse outro conceito, que é o conceito de prensa hidráulica ou macaco hidráulico, dependendo do livro que você vai utilizar. Ou você vai olhar a internet, muitas vezes ele utiliza o termo macaco hidráulico, mas o termo correto, fisicamente falando, é prensa hidráulica. Tá, o que é esse princípio de Pascal? Ele fala o seguinte, vamos ler como está escrito no livro. Ele fala assim, ó, a variação de pressão provocada em um ponto qualquer de um líquido é transmitida para todos os demais pontos, e as paredes do recipiente que confina o líquido sofrem a mesma variação de pressão. Renan, meio complicado, eu não entendi. É tipo assim, ó. Você já viu isso? Quando você pega o creme dental e você aperta, o creme dental sai na ponta. Aí você pensa assim, mas eu não estou apertando lá no começo, lá na ponta do creme dental. Eu estou apertando aqui, ó. E mesmo assim, o creme dental sai dessa parte. Por quê? Pelo princípio de Pascal, se você exerce uma variação de pressão aqui, ó, se você aperta com seus dedos nessa posição, nesse ponto, essa variação de pressão que você exerce aqui, ela é transmitida aqui, 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 aqui e até o creme dental sair. Esse é o princípio de Pascal. Qualquer variação de pressão em um ponto de um líquido, ela é provocada, ela é exercida em todo o líquido, tá? A mesma variação de pressão. Lembra que a variação de pressão é o nosso delta e a letrinha que representa a pressão é o nosso P. Aí, né, então é só isso o princípio de Pascal? Só. Exercer uma variação de pressão em um líquido em um certo ponto, essa variação ela se desloca em todo o líquido, beleza? E ela tem o mesmo valor. Então agora tem o conceitinho que a gente chama prensa hidráulica. Prensa hidráulica, macaco hidráulico, é aquele que tem lá no posto. Uma bomba empurra um líquido, um óleo, alguma coisa, e o carro sobe. Ele empurra um pistão e o carro sobe. O elevador hidráulico também. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma bomba acoplada aqui, ó. Eu tenho uma... Tá tudo vedadinho aqui. Eu tenho uma certa área, tudo bem? Da área do próprio cano ali, né? Do motor hidráulico. Tá? Então essa área a gente chama de A1, que é a parte 1. E aquela do elevador que sobe, ela é maior. Sobe um êmbolo muito maior. Então a gente chama de A2. Vamos pensar o seguinte. O motor ele vai empurrar esse óleo para baixo. Com uma certa força, F1. Só que lembra, se você começar a empurrar esse êmbolo para baixo, tá? O próprio motor empurrando esse êmbolo para baixo, o óleo não é igual a uma esponja que você aperta e ele ocupa um espaço menor. É igual uma garrafa de refrigerante. Se você apertar ela com muita força, ela estoura. Por quê? Porque não tem onde ela ocupar um espaço. Ela se comprimir, ela vai querer ocupar um espaço que ela estava ocupando. Então ela estoura. Aqui, o que acontece? Quando você aperta esse óleo para baixo, esse pistão ele não vai ficar parado. O que ele vai fazer? Ele vai subir. Então vamos pensar. Esse daqui ele desce e esse maiorzão ele sobe. E quem está fazendo tudo isso? O próprio motor. A gente fala que a prensa hidráulica ela é um multiplicador de força. Por quê? Uma bomba pequena, ela empurra esse óleo, ela exerce uma força bem pequenininha. Só que essa força ela é multiplicada, essa força ela se transforma numa força tão grande que ela consegue levantar um carro, por exemplo, de 1 tonelada, com uma certa facilidade. Ou seja, usando o quê? Usando um certo óleo, um líquido que a gente chama incompressível, que é o quê? Não consegue apertar ele não consegue ocupar um espaço menor. Então vamos pensar o seguinte, pelo princípio de Pascal, se eu fizer uma variação de pressão 1 aqui, ó, delta P1, mas o que é pressão, Renan? Força sobre área. Só que a variação de pressão 1 é força 1 dividido pela área 1. Essa mesma variação acontece aqui, delta P2, que é a força 2 sobre a área 2. Mas pelo princípio de Pascal, ele não falou para a gente que a variação de pressão 1 é igual à variação de pressão 2? Tá. Então, o que é o delta P1? F1 dividido pelo A1. E o que é o delta P2? F2 dividido pelo A2. Você vai igualar essas duas coisas. Ou seja, a equaçãozinha da prensa hidráulica, do macaco hidráulico, é a força 1
dividido pela força 2, que é igual a área 1 dividido pela área 2, tá? Ou, também outro jeito de escrever isso é F1 dividido por A1, tá? Que fica igual a essa partezinha que está em cima, F2 dividido pelo A2. Essa é a equaçãozinha da prensa hidráulica. Então, a prensa hidráulica nada mais é do que um multiplicador de força, tá? A direção hidráulica do carro utiliza esse princípio. Você faz uma força pequenininha, o próprio líquido ele passa nos vasos ali e vai exercer uma força muito maior para virar o carro lá, tá bom? E na aplicação disso daqui, eu tenho um exercício que foi do Enem de 2013. Ele fala assim, ó. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba uma bomba elétrica, para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior que a área da tubulação, que sai da bomba. Você não sabe esse valor. Você sabe, por exemplo, se lá na bomba, aquela menorzinha, aquela mais fininha, ela tem área A do elevador, que é maior, vai ser 5A, que é 5 vezes maior. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Tá? Esse termo velocidade constante não vai fazer diferença, tá? Nesse exercício, tudo bem? Então ele quer saber qual que é a força exercida pelo motor da bomba. Então se você for pensar assim, a bomba está aqui, tudo bem? E a plataforma onde vai elevar o cadeirante está aqui. Então a gente vai chamar a bomba de 1, termos 1, e o do cadeirante, termos 2. Pessoal, se o cadeirante estiver aqui em cima, que força que está puxando o cadeirante para baixo? Não é a força peso disso tudo? A peso o quê? Da plataforma, da cadeira e do cadeirante. Então a gente tem isso daqui, ó. Tubulação, eu chamei de F1 e A1, que é a do motor, e a da plataforma de 2. Então, beleza, eu quero saber essa força que o motor vai exercer, que a gente vai chamar de F1. Tubulação ou motor, enfim. Aí ele falou para a gente o seguinte, que a área da plataforma é 5 vezes a área da tubulação. Então, se aqui é A, aqui vai ser 5A. Se você pegar e somar a massa da pessoa, da cadeira e da plataforma, vai ser 100 kg. Mas você sabe que a força-peso é o quê? Massa vezes a gravidade. A massa disso tudo, a força-peso está puxando tudo isso para baixo. Então, a massa total dá 100 vezes a gravidade, que a gravidade é 10. 100 vezes 10, 1000. Pessoal, A de um lado, A de outro, cortou. Vai ficar 1000 dividido por 5, ou seja, F1 igual a 200 newtons. Ele poderia ter dado a força já pronta, falar assim, a força que a plataforma exerce é tanto. Ou quando ele falar, ele te der a massa, você sempre vai relacionar com a força-peso. E peso é massa vezes a gravidade. Ou seja, a força que a bomba vai fazer vai ser de 200 newtons. Quando eu comecei a aula falando que é um multiplicador de força, não é por nada, né? Pessoal, olha a força que a bomba está fazendo. 200 newtons. Olha a força que a cadeira lá, né, a plataforma está fazendo para elevar o cadeirante, a cadeira e tudo. 1000 newtons. Então você pensa, a bomba fez uma forcinha de 200 newtons e sobre a cadeira, o cadeirante, uma força de 1000. Ou seja, multiplicou as forças. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então esse é o conceito de prensa hidráulica, macaco hidráulico, né? Utilizando o princípio de Pascal, daquele que, quando você tem um líquido, uma variação em um ponto, essa variação de pressão ela é exercida em todos os pontos, elas são iguais. Bom, esse é o vídeo da explicação do conteúdo e estou postando junto 4 exercícios para vocês fazerem, para vocês praticarem. Beleza, pessoal? Abraço!